Fala, massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, né, que o negócio é sério, tá? Vamos embora, torcedor, para mais um vídeo, né? Primeiro eu peço encarecidamente o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, e acionar o sininho das notificações, torcedor. Boa terça-feira para todo mundo aí, tá? Que o Papai do Céu nos abençoe. E hoje é aniversário do time do povo Santa Cruz Futebol Clube. Sobre o aniversário do Santa, a gente fala no próximo vídeo. Inclusive, iremos para o Arruda, né? Fazer toda a cobertura lá da reunião do Conselho Deliberativo e demais coisas, né? Que irá acontecer nas repúblicas independentes do Arruda, sobretudo sobre o aniversário de 112 anos do clube mais popular do estado de Pernambuco. Mas, torcedor, o assunto é sério, né? Vocês lembram que na semana passada eu falei aqui que uma empresa que é chamada VHX Sport, que empresaria o atacante Quirino, nos últimos 5 anos colocou mais de 35 jogadores. Eu vou pegar o número exato aqui, mas eu falei que essa empresa foi a que mais colocou jogadores no Santa Cruz nos últimos anos. VHX Sport. E aí, torcedor, depois que eu fiz essa denúncia aqui, a página, né, Coral Mil Grau no Instagram, os meninos fizeram um trabalho belíssimo de apuração e de pesquisas e trouxeram os nomes dos atletas, que inclusive tem até treinadores também, tá? Que essa empresa colocou no Santa Cruz nesses últimos anos. Torcedor, se você hoje tem algum problema de pressão alta, algum problema cardíaco nesses últimos anos, que você contraiu nesses últimos anos, e você é torcedor do Santa, tenha certeza, torcedor, e se você vai para jogo, né? Tenha certeza que muitos desses problemas seus, se você já tinha, ele se agravou. Se você não tinha e contraiu assistindo o jogo do Santa, muito foi por esses jogadores aí que essa VHX colocou. Tem cada nome de cada atleta, tem cada joinha que nem na sua pelada no final de semana de amigos no seu bairro esses caras merecem jogar. Mas jogaram no Santa. Eu vou dar detalhes sobre isso aí e a página, né, Coral Mil Grau, fez um balanço, né, de todas as empresas que colocaram jogadores no Santa nesses últimos anos. Mas fica comigo até o final do vídeo. O vídeo é bom, a gente vai trazer aqui tudo para vocês. E é grave, torcedor, tá bom? Nossos patrocinadores estão passando na tua tela, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral, torcedor. Então, se você também quiser, né, ser um incentivador do nosso trabalho, é muito simples. É opcional. Baixa você aqui, ó. Tem um quadradinho aqui, seja membro. Você clica aí nesse quadradinho aqui, seja membro. Você já começa a fazer as suas adesões. Tem plano a partir de R$ 4,99. Pensa embora fazer parte, né, de incentivar o nosso trabalho, torcedor. Dá moral pra gente, a gente tá com uma meta, né, de até o carnaval, faltando um pouco mais de 12 dias, a gente chegar à marca de 40 mil inscritos, torcedor. Então tá faltando um pouco mais de 3.550, né? Quase 4 mil, quase 4 mil. 4 mil tá faltando, né? 4.050 na verdade. E depende de você. Então dá moral pra gente. Você se inscrevendo aí no nosso canal, se você gosta do nosso trabalho aqui. Tá bom? Torcedor, vamos embora, tá? Ó. O Santa Cruz não chegou aonde ele está à toa. Hoje até, torcedor, tá numa situação ruim, mas há pouco tempo atrás estava numa situação caótica, próximo de fechar as portas, onde o Santa Cruz ficou sem série. E o detalhe que eu sempre falo, tá? Quem colocou o Santa Cruz nessa situação não foi pessoas que torcem para o maior rival do Santa, não, que é o Sport. Não foi nenhum rubro-negro, nem nenhum alvirrubro, não, torcedor. Foram os próprios tricolores que colocaram o Santa Cruz nessa situação. Dirigentes mal intencionados, presidentes mal intencionados,
Lógico, não todos, mas sua grande maioria. Nos últimos 30, 40 anos, o Santa Cruz, torcedor, ele acumulou muitas derrotas, poucas vitórias e muitas humilhações. Nos últimos 15 anos, tá? O Santa Cruz fez morada. O Santa Cruz fez moradia, né? Fez moradia. Nas séries C e D. Como pode, torcedor, um clube que tem 5 milhões de torcedores, o clube mais popular do estado, passar tanto tempo de humilhação, tanto tempo de derrotas, e o seu torcedor em nenhum momento largou a mão desse clube? Mas é por esse torcedor que a gente vai trazer alguns fatos aqui, que foi justamente esse o principal motivo do Santa Cruz ter chegado onde ele chegou. É esse aqui que a gente vai dizer agora, torcedor. Mas eu já digo logo, tá? Essas empresas que colocaram esses jogadores ruins dentro do Santa Cruz, esses empresários, eles não têm nada a ver com isso. Você vai comprar um produto em uma determinada loja. O produto é ruim. Você compra se você quiser. O dono da loja não está colocando uma arma na sua cabeça, não. Você aceita, você compra se você quiser. Essas empresas que eu vou mostrar aqui, esses empresários não colocou arma na cabeça de nenhum dirigente. Os dirigentes contrataram porque eles quiseram. E assim, torcedor, longe de mim tá querendo insinuar que houve alguma coisa ilícita ou não, tá? Mas como é que você vai contratar para o seu clube do coração? Provavelmente você, para ser torcedor do Santa, você deve ter tido algum exemplo em casa. O meu exemplo na minha casa aqui é o meu pai, meus tios. E o exemplo do meu pai e dos meus tios veio do meu avô, que também era torcedor do Santa. E a gente já vai seguindo, né, a tradição, né, de ser torcedor do Santa Cruz. Certamente, na maioria das vezes, muitos ex-presidentes do Santa, muitos ex-dirigentes do Santa, também seguem vai herdando isso da sua família. E como é que você tem capacidade de contratar um jogador ruim desse para o seu clube do coração? Será que foi só enrolação? Ou seja, o empresário botou muita conversinha na sua cabeça e você caiu na conversa desse empresário? Até pode acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas uma empresa colocar no Santa Cruz, nos últimos 5 anos, quase 40 atletas, e todos eles, um pior do que o outro, algo tem de errado aí. Algo tem de errado aí, torcedor. Ninguém aqui é besta, não. Repito, tá? A empresa, os empresários não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é quem contratou, quem aceitou e quem aceita, tá? Quem aceita. Porque ainda continua essa empresa deitando e rolando dentro do Santa Cruz. Tanto é que dos 11 jogadores que estão jogando no Santa Cruz hoje, por exemplo, o último time escalado na Ilha do Retiro, que foi esse daqui, ó, o jogador mais caro aqui, que é Quirino, é dessa empresa. Recebe nada mais, nada menos, um valor de pouco mais de 100 mil reais. Mas, vamos mostrar aqui, tá, torcedor? VHX Esporte, que empresaria Quirino. Tá aqui, ó, a relação dos atletas que essa empresa gerencia, né, as carreiras desses atletas. E aqui tem nomes que você, certamente, já deve ter mandado esse atleta tomar suco de chuchu. Já deve
ter chamado ele de filho daquela coisa. Tem muitos atletas aqui que você, com certeza, se você é torcedor do Santa fanático que vai para jogo, aqui ó, Digão, Breno Calixto, tá na relação aqui que o pessoal fez essa apuração, né? Rondinelli, bicho, cada coisa terrível que tá dando até alergia aqui, eu tá perto dessa lista aqui, torcedor. Porque isso não existe aqui não. Isso é um descaso com o Santa Cruz. Um descaso. E aí a gente tem tantos tricolores influentes na política, no poder judiciário, na polícia. Isso aqui, torcedor, isso aqui é caso para investigação, uma coisa mais séria, uma coisa mais minuciosa. Como é que pode um clube de futebol do tamanho do Santa Cruz ser enrolado, estou dizendo enrolado, tá? Ser ludibriado por uma empresa para empurrar esses jogadores terríveis? Eu não quero pensar coisa aqui ilícita não, tá? Mas veja, isso não existe aqui não, velho. Isso aqui é inadmissível. Inadmissível. E quarta-feira, né, teve o jogo Santa Cruz e Jaguar, jogo de portões fechados, onde só era permitido imprensa, direção de cada clube, comissão técnica de cada clube. O dono dessa empresa VHX estava no Arruda e entrou dentro do estádio com autorização da direção do Santa Cruz. Dessa atual direção, tá? Ele também deitava e rolava nas outras direções também. Ou seja, ele é muito bom de papo, torcedor. Muito bom de papo. Porque consegue enrolar tantos dirigentes. Veja, 38 atletas tem aqui, entre jogadores e treinadores. Aos treinadores também que ele trouxe: Bolívar, o Evaristo Pisa, trouxe também o Marcelo Martelotti nessa segunda vez agora, né? Que o Marcelo Martelotti antes não era empresariado por ele, né? Eu até lembro que era por Joca, né? Que é um ex-jogador. A primeira vez que ele foi campeão, mas agora o Marcelo Martelotti, como está aqui na lista, é empresariado por essa empresa. Com exceção de Martelotti, que tem história no clube, 38 jogadores, entre jogadores e treinadores aqui, ó, nenhum desses daqui, nenhum, sequer levantou um troféu com a camisa do Santa Cruz. Nenhum, tá? E aí tem as outras empresas também, né? Tem a PL Sport, que tem jogadores que foram campeões no Santa. Tem a do Trivela, né? Que é do Gabriel Galhardo, do Galhardo também, do Israel. Tem as outras empresas aí, né? Tem a DR Sport, que é do Roquena, de Matheus Vinícius, Pedro Favela. Se você reparar aqui, torcedor, todas as empresas que a gente está passando aqui, que a gente está mostrando, tem um ou outro atleta aí que a gente questiona, porque é normal, tá? Você, ao longo dos anos, né, durante 5, 6 anos, você coloca 10, 12, 15 jogadores num clube, certamente um ou outro vai errar. Você não vai acertar em todos. Até porque toda contratação ela é uma aposta. Você pode trazer Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Não é certeza dele acertar no clube. Ele pode não se adaptar e pode jogar mal. Ele pode ir bem num clube e mal no outro. É uma ou outra contratação que vai dar errado. Dificilmente todas irão dar erradas. Mas na VHX, coincidentemente, todas deram erradas. Todas deram erradas. E continua trazendo jogador dando errado. Porque Quirino deu errado. Ele pode acertar lá na frente, mas no momento deu errado. Ou não, eu tô mentindo, torcedor. Ah, mas o Quirino corre, o Quirino marca. Bicho, camisa 9 que eu conheço, ó, tem que fazer gol. É pra marcar zagueiro, marcar volante, marcar lateral, tem que fazer gol. Camisa 9 tem que fazer, ó. Ramon Denismar que tá aqui, teve o Washington, teve Grafite,
tantos outros, tem que fazer gol. Eu entendo desse jeito, a não ser que o conceito do futebol mudou, né? Porque os dirigentes do Santa Cruz nos últimos anos, eles entendem muito de bola, né? Então eles devem ter mudado o conceito do futebol. Então assim, algumas dessas coisas aí que deixam o torcedor triste, que deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha. Repito, o Santa Cruz chegou onde chegou. Não foi por ninguém, nenhum rubro-negro, nem o alvirrubro não. Foram os próprios tricolores que fizeram isso. A prova está aqui, torcedor. Outro detalhe. O Santa Cruz não tem um scout. Você sabe o que é scout, torcedor? Scout é um profissional que ele trabalha com números. Ele pega esses números de determinado atleta, apresenta para a diretoria e a diretoria faz a contratação desse jogador. Por exemplo, se o Santa Cruz tivesse um scout hoje, um profissional que trabalhasse em números de atletas, pegasse os números desse atleta, quantas partidas jogou, quantos gols ele fez, qual o momento do jogo que ele cansa, qual o momento do jogo que ele dá o gás principal, o Santa Cruz não teria contratado o Quirino e nem metade desse elenco. Quirino nos últimos 3 jogos, nos últimos 3 anos, Quirino só fez 24 gols. Como é que um centroavante tem uma média de gols tão baixa desse jeito? Robinho, por exemplo, o último gol de Robinho foi em 2023. Robinho, em momento algum, em um clube sério, grande de torcida, não teria contratado Robinho. Matheus Regis, nos últimos 3 anos, só fez 6 gols, 2 gols por ano. Robinho e Matheus Regis, eles eram banco do Botafogo de São Paulo, que foi o segundo pior ataque da Série B. Santa Cruz precisa contratar um scout para minimizar os erros de contratação. Se ninguém sabe disso, torcedor, Santa Cruz não tem scout, tá? O único scout que tem é Paulinho, que é muito bom profissional, mas ele é dedicado para estudar os adversários. O Paulinho é ligado à comissão técnica do clube. Ele estuda o adversário e passa para o treinador. Mas scout para contratar jogador não tem. Santa Cruz não tem. Não tem, tá? Isso é um absurdo. Um clube que está na Série C vai virar SAF. Clube grande, com a folha de R$1.200.000 e não tem um scout. Quem é que faz essas pesquisas? Porque o Arley falou aqui no microfone do Cais Coral, disse que não contrata jogador por números. E contrata como? Liga, Arley, eu tenho um atleta aqui, ele é bom jogador, fez gol, isso, aquilo, outro. Tu aceita? Aceito, traz. É assim, é? Não vou pesquisar a vida desse cara, não. Eu não vou saber como ele jogou, não. Como foi a passagem dele nos últimos clubes. Então, assim, isso é de um amadorismo sem tamanho. Isso não existe, isso é absurdo. Então, essas e outras coisas, torcedor, que a gente está mostrando aqui, trazendo para vocês aí, tá? E assim, sem perspectiva para o restante do campeonato, para o restante do ano. Além de falta de estrutura que o Santa Cruz não tem, a estrutura do Santa Cruz, eu acho que se não for a pior de todos os clubes que estão na Série C hoje, a maioria dos clubes da Série C tem CT. Se o Santa Cruz, a estrutura do Santa ela não for a pior, está próxima da pior, tá? Além disso, tem um amadorismo de falta de profissionais capacitados, que não tem no clube. Não tem. E aí é falta de dinheiro? Como é que você paga R$1.200.000 num elenco e você não tem um profissional que é um scout, que eu pesquisei o salário dos caras aí, entre 4 e 5 mil reais. Você vai pagar 4, 5 mil reais para minimizar os erros das tuas contratações. Eu acho que não é falta de dinheiro. Eu acho que é falta de boa vontade de fazer o trabalho bem feito. Então, torcedor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. A gente vai continuar investigando, vamos continuar trazendo para vocês tudo o que acontece dentro do Santa, porque o nosso intuito aqui é proteger o Santa de nunca mais ele voltar para o caminho que ele esteve, né? Para o lugar que ele esteve há tão pouco tempo. Que depender da gente, a gente vai estar sempre combatendo
e lutando para deixar o Santa Cruz sempre mais forte. Só que não depende da gente, né, torcedor? Não depende só da gente. Depende também dos tricolores que estão no poder hoje, dos tricolores que irão comandar o clube futuramente. Porque o que passou, passou, tá? Já errou. O que passou, passou. Agora o que vale é daqui pra frente, minimizar os erros. Mas pelo que a gente tá vendo, não tem nada de erro minimizado aí. E detalhe, tá? Repito. Todas essas empresas aqui não tem culpa de absolutamente nada. Não tem culpa. Porque eles não estão com armas nem faca obrigando ninguém a comprar o produto deles. Compra se quiser. Bom, deixa teu comentário aí, compartilha esse vídeo para todos os grupos do WhatsApp. Forte abraço, saudações.